Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana. Vamos para a terceira aula do nosso curso de SketchUp, tá? Olha só, o que a gente está vendo aqui na tela são os elementos que a gente aprendeu na aula 2, que foram basicamente o retângulo, e a gente aprendeu a digitar suas medidas, o círculo, e a gente aprendeu também a digitar o valor do raio, e a gente desenhou dois objetos a partir do comando linha, né? Sendo que um deles teve todos os lados desenhados, né? As duas arestas, pelo menos, paralelas aos eixos, né? Ao eixo X, que é o vermelho, e ao eixo Y, que é o verde. E o outro não teve as arestas paralelas, e por isso, né? Ele é um elemento 3D, ele não tem todas as faces no mesmo plano, portanto não é coplanar. E o que acontece quando não é coplanar? Ele não desenha um objeto preenchido com esse recheio cinza, tá? Isso é o risco de se trabalhar num software 3D. Você tem que sempre ficar atento ao eixo em que as linhas estão sendo desenhadas. E eu já mostrei para vocês que quando a gente desenha paralela ao eixo, a linha muda de cor. Olha só, ela fica da cor do eixo ao qual ela é paralela, né? Isso é bem fácil, é bem legal, porque ajuda a gente a saber que eixo que a gente está desenhando, né? Quando está azul, é paralelo a esse eixo aqui, ó, o eixo azul, certo? Muito bem, olha só. Agora a gente vai falar dos outros elementos que tem aqui nessa caixa, tá? O polígono, por exemplo. Você clica uma vez aqui e se aproxima da tela, né? Vamos lá, cliquei. O que eu vejo primeiro? Número de lados, tá? Tá dizendo aqui que tem 6 lados. E se eu olhar o meu cursor, olha só, ele tem um desenho de um pequeno hexágono na tela mesmo, ou seja, um polígono de 6 lados. Se eu dou um clique e movo o meu mouse, eu desenho exatamente isso, um polígono, ou seja, um sólido com 6 lados iguais, tá? Mas eu não quero um polígono desse, eu quero um outro número de lados. Como é que eu faço? Eu venho aqui no comando, dou um clique nele e digito o número de lados. Vamos colocar 12 e dar um Enter, tá? Aí, olha só, o cursor parece até uma bolinha, né, pessoal? Dou um clique, mas olha, na verdade é um sólido com 12 lados, certo? E assim a gente vai aumentar o número de lados ou diminuir o número de lados. E se a gente quiser um triângulo, como é que a gente faz? A gente vem aqui, digita 3 e dá um Enter. E olha, o meu cursor já se transformou em triângulo, certo? Bem legal isso, né? Isso, gente, serve também para o círculo. Surpreendentemente, o círculo para o SketchUp é um sólido com 24 lados, né? Por isso que esse aqui com 12 lados parece tanto com uma bolinha, né? Mas, se você quiser mudar o número de lados do círculo, você também pode. E quando você fizer isso, você transforma ele em triângulo, caso você digite o número de 3 lados, em hexágono ou em outros formatos de sólido, né? Todos eles sólidos que têm os lados iguais, tá, pessoal? E que são fechados, certo? Às vezes não funciona, tá? Eu já mostrei em aula isso para vocês, mas às vezes a gente quer, por exemplo, eu quero que se transforme em triângulo. Agora funcionou na tela, só porque eu estou gravando o vídeo, né? Mas às vezes não é assim não, gente. Às vezes a gente vem aqui, digita o número que a gente quer e a coisa não faz e não fica do jeito que a gente quer. Então, como é que a gente resolve isso? Olha só, vamos tentar 20 lados. Vamos tentar 5 lados. Vamos ver se ele vai. Olha, não foi. Tá vendo que o cursor continua com o formato de 20 lados e ele continua desenhando? Apesar de eu ter digitado 5, vocês estão vendo que eu digitei 5 e dei um Enter. Como que resolve quando dá esse tipo de problema? É o seguinte, gente, olha só. Infelizmente, o SketchUp tem alguns problemas que a gente chama de bug, né? Bug é problema de computação, problema de software. É um termo genérico, tá? Que significa defeito em inglês, né? Olha só. A gente resolve da seguinte forma, a gente insiste, tá? Toda vez que o programa não fizer o que você manda, você vem aqui na setinha, clica num espaço que não foi desenhado, né, num espaço vazio, e volta no seu comando, tá? No caso desses polígonos que tem os lados que a gente quer desenhar e a gente quer digitar o valor dos lados, a gente descobriu uma espécie de mandinga. É o seguinte, o procedimento para resolver esse bug é o seguinte, você vai na setinha, vai clicar no vazio, vai clicar no comando novamente, vem com o seu mouse até aqui, a caixinha de lados, dá um clique, digita aqui 7, dá um clique de novo e dá um Enter, tá? Olha só, ele entra no comando, tá? Faça isso algumas vezes,
provavelmente pela segunda ou terceira vez que você fizer, ele volta a funcionar, tá? Infelizmente é um bug, eu tinha que falar isso para vocês, tá? Qualquer dúvida, pessoal, falem comigo na sala, tudo bem? Bom, continuando aqui com os nossos formatos e objetos possíveis, né? Olha só, tem um monte de tipos de arcos que vocês podem treinar, porque cada um deles tem uma característica, tá? Alguns desenham como se fossem pizzas, outros como se fossem barrigas. Veja, no caso da barriga, ele indica até se o ângulo, se o eixo central está paralelo ao eixo ortogonal XYZ, tá? E é bem legal de desenhar. Deem uma treinada nisso. Testem todos, olha, esse aqui faz um tipo de pizza, já vem preenchido até. Cada um tem uma característica, tá? Dê uma treinada aí, tudo bem? Olha só, gente, tem uma coisa sobre o SketchUp. Quando você encosta um elemento no outro, ele cola, tá? Isso é muito importante, vocês têm que saber disso. O que significa colar? Significa que a parte que fica na interseção dos dois objetos se transforma num outro objeto. Olha só, quando você clica, ela tem o seu miolo separadinho, tá? Ao mesmo tempo, o entorno, ele fica junto, porque quando você tenta mover esse elemento, ele é dificilmente separável, ó, eles deformam, tá? Mas vocês ainda não aprenderam o comando mover, então fiquem tranquilos sobre isso, a gente já vai falar sobre isso. O que eu quero dizer sobre esses elementos, tanto os elementos que se interceptam, quanto os elementos que estão aqui separados. Duas coisas importantes, como selecionar tudo e como apagar, tá? Para selecionar tudo, dá 2 cliques ou 3 bem rapidinho dentro do elemento, tá? E ele fica inteiro azul. Nesse caso, ó, eu estou pegando, fica mais visível para vocês. Pego um, pego o outro, e aí cada vez que eu clico ele seleciona um elemento separado. Mas eu quero pegar tudo. Eu vou em um deles e ó, dou vários cliques rapidinho. Quando ele ficar inteiro azul, inclusive as bordas, é porque você selecionou tudo, tá? É muito importante saber fazer esse tipo de seleção, tudo bem? Então tá bom. Olha só, gente, outro jeito de selecionar somando, né? Selecionar um mais o outro, em vez de pegar um cada vez. Como é que eu faço isso? Eu venho com o meu mouse, clico dentro do elemento, aperto Shift, que é aquele botãozinho no canto esquerdo do teclado, mantenho apertado e veja, o cursor aparece o mais e o menos. Esses dois sinais indicam que você, ao clicar, você adiciona e ao clicar de novo no mesmo elemento, você subtrai, tá? Então, mas isso não vale só para elementos que estão próximos. Você pode somar na sua conta elementos que não estão próximos, tá? Olha só, tá somando. Ah, eu não quero tirar esse da minha seleção. Mantém clicado o botão Shift, tá? E segurando no Shift você consegue somar e subtrair elementos da sua seleção, certo? Certo. Última coisa, pessoal, como que apaga tudo isso daqui? Gente, existe uma borracha, certo? Só que a borracha não apaga recheio, ela não apaga preenchimento, ela só apaga a borda. E quando ela apaga a borda, o recheio vaza, ele some, tá? Agora, quando você está com a tela cheia de coisa como você está aqui, o jeito mais fácil, sinceramente, é fazer uma seleção de janela e apagar tudo, né? Como que eu fiz isso? É muito simples, eu cliquei com o mouse numa ponta, mantive pressionado, vim com ela até os limites de todo, para pegar por janela todos os objetos que eu quero apagar, selecionei tudo, vejo que está tudo azul, vou no comando Delete e pronto. Tá? Se você quiser selecionar só uma parte, você pode selecionar e apagar só uma parte, tudo bem? Mas cuidado, pessoal, às vezes a gente seleciona só um pedaço dos elementos e fica esses restos na tela, tá? Então, cuidado com os restos, principalmente de elementos tridimensionais, tá? Eu recomendo que vocês mantenham o desenho mais limpo possível, então fiquem atentos na hora de apagar os elementos, tá? Por enquanto é isso. Até a próxima aula, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, tchau.